Nós estamos iniciando hoje o nosso segundo dia, né, do primeiro Fórum Ibiapaba, Desenvolvimento, Cidadania e Sustentabilidade. Muito feliz pelos resultados que vem apresentando aqui na Serra da Ibiapaba. E hoje nós teremos aqui um dia maravilhoso, né, onde nós iremos interagir bastante. Então, para iniciar os nossos trabalhos de hoje, eu convido o senhor Anderson Nassif, gerente de ações qualitativas da ANCAT, que estará proferindo sobre a temática Cooperativas e Associações de Catadores. Anderson Nassif, ele é catador de materiais recicláveis, sócio fundador da cooperativa Corpelol, de Orlândia, São Paulo, membro da articulação estadual do MNCR São Paulo, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, gerente adjunto da ANCAT, Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. E aí eu já quero também deixar registrado aqui a Associação dos Catadores do município de Graça, das Cave e do município de Pacujá. E aí, então, vamos passar agora a palavra para o nosso palestrante hoje, Anderson Nassif. Aqui. Depois dele vai ser o Jacques, não é isso? Não, depois ele é o Elton. Vai ali. Já botou a apresentação? Ainda não, mas... Já deixa o Jacques e chama o Rapo. Depois esse... Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a organização do evento pela oportunidade, né? E gostaria de ressaltar também que eu passaria aqui uma nova apresentação, né? E
e, na verdade, eu optei em não passar porque a apresentação estava com, digamos assim, alguns termos mais técnicos ligados à logística reversa. E aí eu optei ir pela fala mesmo, haja vista aqui o grande número aí de catadores, né, que estão presentes, me parece que estão chegando outros também. Como já fui aqui apresentado, eu sou Anderson Nassif, catador de materiais recicláveis há mais de 20 anos, né? Iniciei na catação do antigo lixão da minha cidade, né, que fica no interior de São Paulo. E de lá para cá venho aí, junto com os demais companheiros, inclusive da ANCAT, né, que eu vou explicar um pouquinho melhor aqui, nessa luta incansável aí pela valorização da nossa categoria, né? Vocês viram aqui um pedacinho de um vídeo institucional da ANCAT, e gostaria de dizer que a ANCAT esse ano completou 23 anos, então é uma instituição formada exclusivamente e gerida exclusivamente por catadores. Então aqui apareceu algumas figuras, o nosso presidente Roberto, o diretor Luiz Henrique, e a ANCAT iniciou lá na década, né, dos anos 2000, e aí ela surgiu como um braço jurídico do Movimento Nacional de Catadores. Então, quando vocês ouvirem falar da ANCAT, obviamente que isso também deve ser remetido ao Movimento Nacional de Catadores, no qual eu também sou um dos militantes e faço parte da articulação estadual no Estado de São Paulo. Pois bem, eu vou trazer aqui, porque o tempo também, se eu fosse falar tudo que a ANCAT já desenvolveu ao longo desses anos aqui, faltaria tempo e talvez faltaria até dias aqui para mim narrar tudo que a ANCAT já desenvolveu em prol da categoria. Mas eu vou tratar aqui de dois temas de suma importância. Um deles é a logística reversa, porque a ANCAT executa um programa de logística reversa, mas vou falar também da atual situação dos catadores a nível de Brasil, que é uma situação que, para nós, está deliberando muito cuidado nesse momento, mas na minha fala aqui vocês vão entender melhor o motivo de eu também trazer esse tema aqui, para que todos também se atualizem com relação a isso. Gostaria de falar de logística reversa e começo dizendo que essa jornada da ANCAT, no âmbito aí da logística reversa, se iniciou lá em 2015, quando saiu o primeiro acordo setorial de embalagens. A ANCAT assinou esse acordo setorial como anuente, e de lá para cá, esse tema logística reversa ele vem crescendo e vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas a gente sente ainda, né, que os catadores, a nível geral, eles ainda não compreenderam, talvez, a importância que eles têm no âmbito da própria logística reversa. Eu trago aqui dados, né, e são dados oficiais do IPEA, que fez um estudo que diz o seguinte: 90% das embalagens pós-consumo que voltam para o ciclo produtivo, fazendo esse sistema de logística reversa, passa pela mão dos catadores. Isso é um estudo comprovado do IPEA. 90% das embalagens passam necessariamente pela mão dos catadores. E aí, quando a gente está falando em logística reversa, 90% dos recursos de logística reversa, se fosse pela via lógica, teriam que estar no bolso dos catadores. Se estamos falando de recuperação de embalagem que passa pela mão dos catadores e logística reversa, de maneira simplificada, é o retorno das embalagens pós-consumo para o ciclo produtivo,
Então, os catadores deveriam ser priorizados nessa política pública chamada logística reversa. Mas isso, Brasil afora, é o que não está acontecendo. O que mais a gente tem visto são programas, com todo respeito, porque a gente executa um programa de logística reversa, e ressalto que é o único programa no país que é feito por nós catadores. Existem vários e vários, inclusive bons projetos, programas, mas o único que é feito por catadores é o Reciclar pelo Brasil, executado pela ANCAT. Isso é motivo de muito orgulho, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade por parte de uma instituição de catadores que entrou definitivamente nesse circuito de logística reversa, um mercado extremamente aquecido nesse momento, e a gente fincou raiz e assim deve continuar. Mas a nossa premissa número 1 é recuperar massa de logística reversa vindo dos catadores. Talvez vocês aqui, inclusive catadores, não tenham um conhecimento devido de que o ano passado, inclusive a ANCAT, Movimento Nacional de Catadores, lutou com todas as suas forças para tentar a revogação do decreto chamado Recicla Mais. Porque, principalmente naquele momento, a gente entendia que o decreto Recicla Mais de logística reversa, ele não atendia, inclusive, aquilo que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos no tocante à priorização dos catadores. No início do ano, a ANCAT, com sua equipe técnica, abriu um diálogo com o governo federal e propôs uma equipe de trabalho pensando na revogação desse decreto. E aí sim, a gente conseguiu êxito nisso e foi lançado, editado um novo decreto, que é o 11.413, e lá sim a gente conseguiu emplacar novamente duas palavrinhas mágicas que vocês devem se apropriar delas imediatamente. Quando se falar em logística reversa, no decreto de logística reversa hoje, 11.413, tem a palavra priorização dos catadores e a palavra mágica que a gente conseguiu colocar no decreto, que é a palavra esgotamento. Explico aqui o que significa isso. Primeiro, prioridade significa colocar algo na frente. Alguns de vocês aqui, para exemplificar o princípio da prioridade, alguns aqui já fizeram viagem aérea, né? E aí, quando você está aguardando para ser chamado para, literalmente, entrar no avião, os primeiros que são chamados são aqueles prioridades por lei. Não tem como chamar a segunda fila, a terceira e a quarta, sem antes chamar os prioridades por lei. Então, priorizar os catadores é colocar os catadores na frente quando se falar em logística reversa. Quando a gente fala do esgotamento, essa palavra é nobre para nós, porque no decreto diz, de maneira clara e objetiva, deve-se buscar o esgotamento da massa oriunda dos catadores e das suas organizações antes de buscar massa de outros operadores. Então, para vocês entenderem, o decreto diz que todo programa, toda entidade gestora de logística reversa no país deverá buscar o esgotamento de tudo que é possível dos catadores para aí sim pensar em buscar de outros. Mas o que acontece na prática hoje não é isso. Prova é que provavelmente aqui nessa região aqui deve ter várias organizações
que sequer fazem parte de qualquer programa de logística reversa. Seja o nosso, Reciclar pelo Brasil, e tantos outros que tem Brasil afora. Isso principalmente porque tem um grau de conformidade gigantesco e ainda permeia na logística reversa como lastro principal de comprovação a nota fiscal. Eu já sei que aqui na região a maioria são associações e que me parece que tem um impedimento legal que elas não conseguem emissão de nota fiscal e, consequentemente, não conseguem cumprir as conformidades exigidas aí pela logística reversa no país hoje. Isso é um debate em que a gente, inclusive, está propondo uma nova edição de um decreto estruturante, na onde tenha prazos para que essas organizações que não são atendidas hoje pela logística reversa tenham pelo menos um tempo para estar dentro do programa e, ao longo desse tempo, se adequar e seguir as conformidades. Então, essa é uma informação que eu trago aqui, que a gente ainda continua lutando, porque se tem a palavra priorização e esgotamento, há de saber que, para esgotar essa massa dos catadores, precisa compreender, literalmente, a situação real no qual eles se encontram. Então, é uma defesa nossa, enquanto ANCAT, enquanto Movimento Nacional de Catadores, para fazer sentido esse aspecto da priorização. Devido ao tempo aqui, o assunto logística reversa, eu não conseguiria esgotar totalmente aqui, porque aí eu vou ficar limitado ao tempo. E nesse momento aqui, obviamente que a gente vai, através da nossa técnica que acompanha a região aqui, se colocar inteira à disposição, inclusive ela já está fazendo esse papel de mapeamento das organizações da região. E vamos ser bem claros, o ANCAT tem muito pé no chão, porque se eu falar aqui como funciona literalmente a logística reversa, que está sendo inclusive vendida como uma salvaguarda, uma solução para as organizações de catadores, e que, na verdade, não é, porque a logística reversa é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos. Se você buscar lá na Política Nacional, no artigo 7º ou 8º, tem lá logística reversa como um dos instrumentos. Mas a técnica nossa está mapeando isso e vai conseguir, ao longo do tempo, aí, junto com a nossa orientação, explicar melhor para os catadores que carecem de entender plenamente o que significa a logística reversa hoje no país. Mas adentrando aqui num outro tema, eu gostaria de dizer que nada adiantará a gente ficar falando em logística reversa enquanto os catadores Brasil afora continuarem na miséria que se encontram hoje. É uma palavra forte, mas eu que estou lá em São Paulo, a gente tem sentido na pele o quanto que as organizações regrediram ao longo do tempo. Nesse exato momento em que o mercado da reciclagem passa por uma instabilidade das maiores que eu já vi até hoje, com preços caindo quase que semanalmente, as cooperativas não estão conseguindo se manter de pé. Salvo poucas organizações que, ao longo do tempo, criaram mecanismos que, nesse momento de instabilidade do mercado, estão conseguindo sobressair, mas são poucas. E ontem aqui, eu cheguei ontem, acabei pegando um pouquinho de uma palestra aqui do professor, e eu acho que de um rapaz chamado Daniel, e depois também de um outro que falou de licenciamento ambiental. Tiago. Pois bem, fala-se muito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas até hoje eu não estou vendo a aplicação daquilo que a própria política diz. Se você for lá no artigo 36 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, salvo engano, no parágrafo único,
o 36 diz claramente sobre a palavra priorização dos catadores, inclusive trazendo o aspecto da contratação dessas organizações para prestar serviço no âmbito da coleta seletiva. Quando a gente fala em logística reversa, a gente tem que voltar um passo para trás e saber que nada adiantará falar em logística reversa, que hoje no país é baseado na recuperação de massa, se sequer o município tem a coleta seletiva implantada. Hoje, o que mais a gente tem visto são organizações que estão no processo extremo de sobrevivência. Viver daquilo que a gente faz é uma coisa. Sobreviver daquilo que a gente, a duras penas, há anos e anos, vem tentando fazer, é outra coisa. Então, a gente sabe muito bem as dificuldades que vários municípios, Brasil afora, têm, financeiramente falando, mas não é possível chegar em 2023 e encontrar... Estive lá na região norte semana passada, catadores ganhando ao final do mês cerca de R$400 por mês. Isso é uma reflexão muito profunda que a gente precisa fazer. Não é possível a gente aceitar mais isso. Catadores em situação de lixão, catadores em situação de rua, trabalhando o mês todo e não alcançando nenhum salário mínimo. Precisa haver uma convocação geral para um diálogo muito mais ampliado, porque senão corremos o risco de continuar na catação, mas quase sendo induzido automaticamente por um processo análogo a um trabalho depressivo. Então, eu conclamo os catadores para que, junto do Movimento Nacional de Catadores, consigam literalmente, através do diálogo em seus respectivos municípios, fazer com que o gestor público, de maneira muito séria e comprometida, se envolva na causa dos catadores. Não há como os catadores, Brasil afora, imaginarem que, formando uma associação, uma cooperativa, e vivendo tão somente da comercialização dos materiais recicláveis, essa cooperativa ficará de pé e irá gerar melhoria na qualidade de vida dos catadores. Essa lógica não funciona. Essa lógica não fica de pé. Se você pegar o artigo 36 da Política Nacional de Resíduos Sólidos e trabalhar ele na íntegra e praticar aquilo que está na lei, irão verificar que ali sim é o caminho para que a cooperativa se desenvolva, que o processo de valorização e priorização dos catadores se colocam de pé e na prática, e aí sim, num segundo momento, vamos falar em logística reversa depois de um processo de implantação de coleta seletiva, priorizando os catadores, pagando os catadores pelo serviço que eles prestam, e aí sim pensar no avanço, literalmente, da categoria. Sem esse viés e sem esses instrumentos, eu acho que a situação dos catadores está mais do que na UTI, e eu aqui, como representante da categoria, tenho obrigação legal de fazer esse alerta, porque se criou grandes expectativas, inclusive nesse início de ano, com relação à categoria, e a categoria está literalmente na UTI. Parece que é uma fala que poderia ser uma fala mais branda, mas eu, como catador há mais de 20 anos, não me furtaria, nesse espaço importante, de trazer essa reflexão
para literalmente fazer com que a valorização dos catadores saia do papel e aconteça literalmente na prática. Muito obrigado. Anderson, permaneça ainda um pouco com a gente, tá bom? Pessoal, nós temos aqui direito a 3 perguntas. Alguém gostaria de falar com o Anderson, fazer alguma pergunta, alguma dúvida, por favor? Ok. O Wellington Ribeiro da SEMA, tá? É muito importante isso que você está falando, né? Mesmo porque a secretária Vilma Freire, eu estou aqui representando-a, eu trabalho como assessor direto do gabinete, tá? E na assessoria de projetos. E uma coisa que a gente percebe muito que a secretária, inclusive o governador Emmanuel, ele se preocupa, Emmanuel de Freitas aqui do Ceará, ele se preocupa muito com a questão da pobreza, né? Tanto que ele fala muito em fome. E eu, como assessor de projetos, e estou ali para lançar também projetos, eu me preocupo muito com essa questão, principalmente dos catadores, né? O governo do Estado tem projetos, tem o PAC, o Programa Auxílio Catador, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa fazer mais. E eu queria que você desse alguma sugestão do que é que você imagina. Muito importante a sua fala, né? Eu acho que só em ouvir você aqui já valeu a pena eu ter vindo aqui, porque o catador, para mim, é a base de tudo. É o pilar principal desse grande edifício, que é o desenvolvimento do país, na questão dos resíduos sólidos, porque se não tiver catador, não acontece. Quem vai fazer o trabalho? Né? Então, a SEMA está muito imbuída nesse sentido. A secretária, demais também, eu sempre converso com ela, ela fala muito sobre isso. Então, a nossa ideia é procurar exatamente resolver os problemas das soluções. Tá? E a sua fala é muito importante, porque quando você fala, você representa uma classe, Associação Nacional, né? Então, isso é muito importante que você está falando. Eu queria que você desse alguma sugestão sobre, até para dar uma luz para a gente poder acertar e não ficar atirando em todo canto. Entendeu, né? Não, bacana. Eu acho que, num primeiro momento, eu acho que deve-se investir muito na formação e na capacitação dos catadores. A gente já fez esse processo lá atrás e deu muito certo, mas por N situações, inclusive de âmbito político e tudo mais, isso foi interrompido. Eu acho que a formação e a capacitação dos catadores é o primeiro ponto. Segundo, tem que se pensar na lógica de uma organização de catadores, não somente como um viés de assistencialismo. É importante o papel social, mas, assim, pensar na estruturação num todo dos catadores. O que eu mais tenho ouvido é que muitos municípios dizem o seguinte: mas a gente já faz muito, faz de tudo, a gente cede o espaço, cede o veículo, mas mesmo assim os catadores não vão. Mas não vão mesmo, porque os catadores nesse momento estão tendo que fazer opções. Ou ele faz a opção de seguir um rol gigantesco de conformidade, ou ele pensa na outra ponta, ao final do dia, levar o pão para casa. E aí, assim, pensar e exigir dos catadores algo que ele não consegue entregar porque ele está num processo de sobrevivência, é muito duro isso para nós. O catador pensar em gestão, em regularização, em conformidades com a barriga vazia é muito cruel. Então, esse processo de formação, de capacitação, e principalmente fazer com que gere responsabilidade para o catador, sim, porque ele não pode transgredir aquilo que a lei determina, mas fazer esse processo também de valorização. Eu cito aqui que a conta dos catadores só vai fechar a partir do momento em que os catadores receberem também pelo serviço prestado, seja da iniciativa privada via logística reversa, mas também no âmbito do município. É incompreensível, depois de anos, você ter um dispositivo legal que inclusive permite a dispensa na contratação das cooperativas via poder público, e isso que deveria ser uma regra, acaba sendo uma exceção país afora. Isso está desde a lei de licitação e até mesmo constante na Política Nacional de Resíduos Sólidos,
artigo 36, parágrafo 1º. Então, esse seria um dos caminhos, né? Viáveis e possíveis, né? Olá, bom dia. Meu nome é Bosco, eu trabalho ali em Tianguá com ecoturismo. Eu tenho uma empresa que trabalha com turismo na área da Mata Atlântica. E, assim, é muito importante esse assunto que está se discutindo aqui hoje. Eu tenho, inclusive, uma ideia para sugerir, né? Já algumas vezes tive a oportunidade de alguns encontros falar, mas não vi assim a ação do poder público interessado na ideia, mas eu acho que é uma das coisas que iria diminuir o impacto na questão do lixo, mas relacionado à questão do plástico, que é um dos grandes problemas hoje do planeta, certo? Que seria a implantação de uma indústria de madeira de plástico, porque a gente iria resolver aí mais de um problema com isso, que seria, né, evitar a questão do desmatamento para o uso da madeira e resolver o problema do lixo, do plástico, do microplástico que está impregnado no planeta e já está praticamente sufocado. Então, assim, existe, já em São Paulo mesmo, existe uma fábrica, né? E a madeira de plástico está sendo muito usada em tudo que você possa imaginar, porque ela tanto pega o prego, o parafuso, não tem problema de... É uma madeira muito durável, né? E resolve o problema do plástico que é jogado por aí e o planeta está contaminado com isso, certo? Porque, assim, eu nasci aqui na Serra em 60, então eu conheci essa serra aqui com todo o seu esplendor de biodiversidade, né? Aí, na década de 70, houve um programa chamado Polo Nordeste, que empregou a questão de várias culturas aqui na Serra, e isso contribuiu muito para o desmatamento e alterou todo o sistema da biodiversidade daqui. A questão das águas, né? Porque naquela época você cavava uma cacimba de 1 metro e tinha água o ano todo, água cristalina, né? E com a vinda da agricultura, né, houve um desmatamento muito grande. A nossa Mata Atlântica, aqui no país, tem em torno de 7% só. 96% já foi destruída. Aqui no Ceará, só tem 2,5%, certo? Está nessas encostas, está toda essa questão da biodiversidade, que controla as chuvas, né, a questão de temperatura, das chuvas pluviais e tudo. E agora o que está ameaçando, né, não só a agricultura, né, porque está vindo a agricultura em grande escala, mecanizada aqui para a região, que é uma região pequena, e também a questão dos loteamentos que estão avançando no restinho da mata, certo? Então, a serra toda, acho que tem mais lotes do que pessoas. E eu, assim, fica um apelo aqui para as autoridades, para os gestores públicos da região, das cidades da Serra, começarem a pensar nisso, não liberarem mais essa questão dos loteamentos nessas áreas de mata, de cinturão verde, porque a gente está com muito pouca reserva de mata, que é o que ainda controla esse clima. Aqui na região do Carrasco, nós estamos correndo um sério risco de virar totalmente deserto, porque eles estão trabalhando com máquinas pesadas para plantar milho e outras culturas, né, em grande escala, e usando produtos químicos muito pesados, que foi liberado pelo governo anterior, acho que quase 2.000 por aí, né? Então, vai matar a questão dos micro-organismos da terra, e a tendência dessa ação é transformar essa região num deserto, certo? Então, assim, fica um apelo para os gestores do município, né, começarem a pensar com mais seriedade sobre isso, porque quando a questão ambiental, da liberação ambiental, estava sobre a tutela da SEMASSE, Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado, estava menos grave do que está hoje. Hoje está sob a tutela dos municípios e, assim, a coisa está ganhando uma proporção, assim, bem complicada, e eu acho que a minha fala aqui é para deixar esse apelo para que os gestores da Serra comecem a pensar nesses assuntos com mais responsabilidade. Tá, obrigado.
Só queria pegar o gancho da fala, que você falou muito de plástico, né? E aí o pessoal tem que, mais uma vez, exaltar o papel dos catadores, né? Porque quando se fala em plástico, né? Inclusive está tramitando projetos aí para banir, inclusive, aqueles plásticos lá de uso único, né? Que é um dos principais problemas aí no tocante ao plástico. Mas veja bem o ponto de contradição até que os catadores são levados, né? Se hoje uma organização de catadores não receber, não coletar e não comercializar o plástico, no dia seguinte ela vai fechar as portas. Porque o plástico hoje, nas organizações de catadores, é o carro-chefe financeiro para fazer com que a cooperativa funcione. Mas aí cabe uma reflexão ainda mais profunda, que até hoje não conseguiram provar como que uma garrafa PET sem cérebro consegue sair da sua residência e chegar até o bueiro da cidade. A garrafa não consegue fazer esse processo. E isso remete também a um processo de conscientização humana, de fazer com que a responsabilidade compartilhada, pregada inclusive na Política Nacional de Resíduos, também se torne uma prática. Nada adianta crucificar o plástico, sendo que o cidadão, inclusive, não tem feito ao longo de décadas o papel dele perante a política também ambiental e de consciência humana de fazer com que aquilo que é de pouca importância para alguns é motivo de geração de trabalho e renda para muitos que somos nós, catadores de materiais recicláveis. Queria só pegar um gancho bem rapidinho aqui, porque os catadores em breve vão ouvir muito isso também. Eu falei um pouquinho do mercado da reciclagem aqui. Há um gargalo extremamente delicado que vem acontecendo e é uma luta nossa, enquanto ANCAT, Movimento Nacional de Catadores, pautar o governo de uma problemática que, inclusive, fez com que o preço dos materiais recicláveis, durante esse período de 6, 8 meses, vem caindo bruscamente, que é o processo de importação de resíduos que tem chegado no país. O Brasil nunca importou tanto resíduo como tem feito nos últimos anos aí. Houve uma alíquota muito baixa para importação e nós, enquanto movimento, enquanto ANCAT, estamos pautando o governo para mudar essa situação de modo que consiga barrar a importação e fomentar o mercado interno da reciclagem no país. Bom, pessoal, agora nós vamos para a última pergunta, tá certo? Bom dia, Lourdes da Caritas Diocesana. Eu vou fazer uma pergunta, mas primeiro eu preciso fundamentar, porque o que você estava falando, Anderson, é o que a gente vivencia aqui. As associações não dão conta de sobreviver, né, de tirar o sustento de cada família que está na associação e obter lucro, por exemplo, para pagar o aluguel de um galpão, para pagar as contas, as despesas, né, de custeio, enfim. Não tem como. Então, você está trazendo uma realidade que é vivenciada aqui todo santo dia, né? E aí a minha pergunta é no sentido assim, porque, como você disse, cada pessoa tem que assumir a sua responsabilidade em relação ao resíduo que produz. E a gente não faz isso, né? Se a gente for pegar aqui na região, menos de 1%, talvez separe os seus resíduos para destinar para as associações, para algum catador onde não tem associação. Isso é grave. A gente joga a responsabilidade do que a gente produz hoje, unicamente para a gestão pública. E aí a gente tem um problema. Na região da Ibiapaba, não existe um município que conte com o apoio da gestão pública, seja para um espaço para a associação funcionar. Veículo nem se fala, né? Não existe nenhum apoio, não existe coleta seletiva implantada em nenhum município da região da Ibiapaba. É grave isso. E a minha pergunta é nesse sentido: como é que... E aí, nenhum município cumpre a lei, né, em relação a isso. Então, como é, a minha pergunta é, o que é que você sugere
para as organizações de catadores aqui da Ibiapaba, associações e cooperativas, qual o caminho a seguir para a lei da reivindicação de forma legal, para que os municípios cumpram a lei e deem esse apoio que as associações e cooperativas precisam. Bom, primeiro dizer que se existe a lei, supostamente não teria meio termo, a lei está lá para ser cumprida, né? E se ela existe, o gestor público deve se atentar a ela. Mas um dos caminhos, Lourdes, eu acho que é a ampliação do diálogo, sabe? Muitas vezes os catadores estão aqui e eu poderia, que não sou daqui, inclusive, conheço muito pouco o aspecto aqui da região, eu poderia ser, digamos assim, mais radical, digamos. Orientar os catadores aqui a ir lá buscar os seus direitos junto ao Ministério Público. Que muitos fazem isso, né? E eu acho que também é uma via legal. Mas antes disso, judicializar, eu acho que a gente tem que buscar o diálogo. E aquilo que eu disse aqui, o processo de formação e capacitação dos catadores, tem que se dar de maneira contínua. Quando o catador vai sentar literalmente numa mesa de diálogo para discutir não um processo de ajuda, porque quando pensa em contratar uma empresa, seria uma improbidade administrativa o poder público dizer que está contratando a empresa para ajudá-la. Mas com os catadores, geralmente é isso que acontece. O que eu posso te ajudar? Não, você não pode me ajudar, você tem que cumprir aquilo que determina a lei. O princípio é esse. Mas empoderar os catadores disso, para que, ao invés do parceiro estratégico da cooperativa, que a gente respeita muito, ir lá e sentar com o gestor público, que o catador mesmo se empodere disso e ele fale literalmente para o poder público aquilo que é dever e que ele deve cumprir. Isso é esse processo que, às vezes, assim, o gestor público, muitas vezes, veja bem, a gente roda o Brasil inteiro. O gestor público, muitas vezes, não faz, inclusive porque, capitaneado por outros que não os catadores, que quando vai para a mesa de diálogo, alguém está falando em nome deles. Eu acho que serve um alerta aqui para a companheirada. Eu sei que buscar o pão de cada dia, muitas vezes, não te deixa e te limita a buscar informações, mas informação nesse mundo atual é tudo. E quando sentar numa mesa de diálogo, pode ter certeza, se o catador está falando diretamente para o gestor público, ele está falando com toda a sua alma e toda a sua vivência do seu dia a dia, e é urgente esse diálogo. O catador precisa dar um grito e dizer que não aguenta mais. Esse processo em que a gente está metido de sobrevivência há de acabar. Ontem foi falado aqui, e eu peguei uma fala do professor dizendo que a empresa está lá para gerar lucro. Se ela não gera lucro, ela quebra, ela vai à falência. Mas veja bem, os catadores já estão nesse processo há anos e anos. Então, assim, é um assunto muito sério, muito delicado aqui. Eu acho que a ampliação do diálogo, trazer à luz ali, a prática mesmo, e faço mais um alerta aqui, até mesmo aqui para o secretário, para algum gestor que estiver aqui. A gente sabe que é um dos instrumentos possíveis também as ações consorciadas. A gente sabe que está rolando essas ações consorciadas Brasil afora. Vejamos, não se tem, muitas vezes, coleta seletiva implantada durante anos e anos. E muitos, não digo aqui porque não conheço profundamente, mas conheço um pouco da minha região, as ações consorciadas buscando novas rotas tecnológicas, que eu acho importante, mas não chamando os catadores para o diálogo. Então seria muito fácil, não tem recurso para contratar os catadores, pelo serviço que eles prestam, mas tem condições, inclusive, de fazer grandes arranjos e grandes investimentos em empresa privada que vendem uma solução fácil para um assunto de extrema complexidade. Não adianta montarem aí grandes UTMs,
grandes centrais mecanizadas e não pensar no papel social daquele que, inclusive, já vem fazendo isso há anos e anos, sem a devida valorização, sem o devido reconhecimento e sem ganhar nenhum centavo por isso. Eu costumo dizer, até para finalizar aqui, que quando hoje eu escuto falar em logística reversa, que virou uma bolha no país, de N interpretações, e muita gente ganhando muito, e poucos ganhando aquilo assim, poucos ganhando muito e muitos não ganhando nada. Quando falo em logística reversa, eu me lembro lá dos anos 2000, eu gostaria muito que todas essas empresas que têm a sua responsabilidade na logística reversa tivessem a hombridade de fazer uma reparação histórica para nós. Porque logística reversa, antes da Política Nacional de 2010, a gente já fazia há anos e anos. Se hoje ainda tem aterros, lixões e isso, aquilo, que tem vida útil, isso é devido ao suor que a gente derramou lá atrás. Então, o tanto de embalagem pós-consumo que a gente desviou das rotas aí de aterro e até mesmo dentro dos lixões que eu trabalhei, eu gostaria muito de ser reparado historicamente e receber por todo aquele trabalho que a gente já vem fazendo há anos e anos, sem o devido reconhecimento, sem a devida priorização e sem a devida valorização, no aspecto não só econômico, mas também no aspecto humano. Ver catador puxando um carrinho, muitas vezes com o pneu furado, muitas vezes com a carriola, muitas vezes dentro do aterro, muitas vezes dentro do lixão. Se isso não é ponto de reflexão para quem cuida da questão do resíduo e traz uma analogia bonita, com muito simbolismo tal, e esquece da figura humana que já vem desempenhando esse trabalho há anos e anos. Anderson, nós temos ainda uma última pergunta que veio no chat, tá bom? Anderson, como você vê a intenção da eliminação da figura do depósito, já que são eles que dão maior suporte ao catador em suas necessidades? Isso é um tema também que a gente já discutiu muito. Eu, particularmente, não tenho nada contra aqueles que atuam no comércio atacadista de materiais recicláveis. O que a gente é contra, talvez é contra o processo de alguns que são ousados e ainda fazer o processo de exploração dos catadores. Então, a gente é favorável e digo mais. Nesse momento aqui, companheiros catadores, a nossa defesa é, no âmbito da logística reversa, os comércios atacadistas, que diz aí o chat, veja bem, eles, inclusive, grandes aparistas, estão sendo contemplados pela logística reversa. Porque quando o catador não consegue seguir as conformidades e não estão em programas nenhum de logística reversa, as empresas que atuam na recuperação de massa de logística reversa, ela busca o comércio atacadista. Mas para nós continua não sendo justo, porque primariamente quem abasteceu o comércio atacadista, volta a dizer, foi o catador de materiais recicláveis. Antes do catador não existe uma outra figura. Posteriormente, sim, o catador vai lá e coleta, abastece o comércio atacadista, depois vende para o grande aparista, o grande aparista vende para a indústria recicladora. Mas o primeiro contato com o resíduo pós-consumo necessariamente passou pelo catador. Então, aquele comércio atacadista que pensa na valorização também daquele ente chamado catador, esse aí, ok. Aquele que não pensa no catador e pensa mais no seu bolso e fazendo o processo de exploração, esse a gente é radicalmente contra. Ok. Aí, agradecemos, então, a participação do gerente adjunto da ANCAD, Anderson Nassif. Muitíssimo obrigado, pessoal.